Graças a Deus, queridos. Irmãos, primeiro eu quero deixar claro aqui que pode dar glória a Deus, não tem problema nenhum. O povo de Deus é um povo alegre. Pode louvar a Deus com as suas mãos também. Não é proibido dar glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de glória, de poder. Eu sei que esses dias têm sido difíceis, né, aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, mas como é importante a gente saber que o nosso Deus continua o mesmo. Eternamente Ele continua o mesmo, Ele não muda. E apesar da dor que a gente sente, o nosso Deus continua no controle de todas as coisas. Ele vai resolver aquilo que Ele quiser resolver, Ele vai resolver. Nós não podemos fazer nada. Mas como a Letícia disse, nós podemos orar. E a oração de um justo pode muito. A pregação de um justo não pode muito, mas a oração pode. A oração pode. E nós cremos nesse Deus que é um Deus de milagres. Amém? Eu agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez, agradeço os meus pastores que depositaram essa confiança em mim e agradeço também pela vida de vocês que estão conosco aqui para ouvir mais, para aprender mais, para compartilhar juntos da palavra do nosso Deus. Antes, eu queria avisar vocês é o seguinte, os riscos que se corre quando vem ao culto. Se corre riscos. Não precisa se assustar, mas corre. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: não te apresses quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Não te apresses em falar muito. Seja mais inclinado a ouvir do que a falar. Porque o Senhor Deus está no céu e nós estamos na terra. É mais importante ouvir o que Deus tem a dizer. Deus tem coisas grandes para nós. Ele tem. Mas é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos ao que o Senhor tem para nos dizer. Porque a palavra do Senhor são palavras de vida, de espírito e vida. Sabe o que ele está dizendo? Que esta palavra produz vida de Deus em nós. Produz vida. Esta palavra é capaz de produzir em nós vida. E vida com abundância. Não é uma vida qualquer. É vida de Deus. Esta palavra. Por isso, ouça. O segundo risco que nós corremos, eu até fiz uma colinha aqui, é Mateus 13:19. A parábola do semeador. Lá Jesus diz o seguinte: se você ouve a palavra e não está atento, o inimigo vem e rouba do coração a palavra que foi semeada. Ele vem e rouba. Por isso é importante você ouvir, prestar atenção, discernir. Um outro risco, Lucas 8:12. Só que Lucas 8:12 vai dizer quase a mesma coisa de Mateus capítulo 13, mas ele vai dar uma ênfase maior. Ele vai dizer assim: ouvindo alguém a palavra e não entendendo, não se entende porque não está atento, vem o inimigo e rouba do coração a palavra. Para quê? Ele vai dizer: para que não se salve crendo. O problema é, ele não quer que você creia, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir. Na medida em que você ouve, essa palavra gera vida, gera fé, e ele perdeu. Por isso ele tem o objetivo de tirar isto do teu coração, para que tu não creia. Mas eu quero nesta manhã declarar a vitória nossa em nome de Jesus Cristo, e não vai ser roubado do nosso coração esta bênção. No nosso mundo cristão, a gente diz assim: se não prestar atenção, perdeu a bênção. Então não perca a sua bênção hoje. Não perca. Não faça isso.
Fique atento para que o Senhor vai nos falar hoje. Fique atento nas palavras do Senhor. Hoje tem ensinos para nós, para mudar a nossa vida, para nós avançar no reino. Tem um reino para avançar, tem uma terra para ganharmos, tem vidas necessitando, e a igreja de Deus está aqui, plantada por Cristo, para avançar, para ir à frente, para conquistar almas para o reino de Deus. Os padrões do reino de Deus é para nós que somos cristãos. E nós não podemos deixar escapar cada oportunidade que o Senhor nos dá. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poderosa. Irmãos, a palavra de Deus transforma vidas. Quando nós não aproveitamos essa oportunidade que o Senhor nos dá, quantas vidas são ceifadas sem salvação? Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, e o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é poderoso, creia nesse Deus, amém? Glória a Deus. Nos últimos 2 domingos, o retrasado e o domingo passado, nós ouvimos o pastor Sérgio falar sobre a graça. Se eu fosse resumir as 2 mensagens do pastor Sérgio sobre a graça, eu diria assim, que Deus fez uma piscina de graça gigantesca e nos jogou dentro, por amor ao seu Filho Jesus. E tudo que nós podemos fazer, nos mover, é dentro desta graça que o Senhor nos colocou lá dentro. Colossenses, capítulo 1 e versículo 13, vai dizer que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, ou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, saímos da graça por meio de Cristo, das trevas por meio de Cristo, e entramos na graça. Foi isso que Ele fez. E isso é tudo. Porque neste ambiente da graça de Deus, nós podemos andar, como diz o pastor Ricardo, nós podemos andar, podemos correr e podemos voar. Mas temos a nossa parte a fazer. Tudo o que precisava ser feito para que nós pudéssemos estar aqui, Deus já fez. Desde o ambiente, a estrutura, os louvores, tudo Deus preparou antes. Por isso estamos aqui. Foi tudo preparado por Ele. E nós? Qual é a nossa parte? Nós estamos nessa graça, envolvidos nela, mergulhado nela, cada um de nós. Nós estamos nessa graça. E dentro desta graça, nós precisamos nos desenvolver, precisamos crescer, precisamos andar, correr, voar nesta graça. Quando fomos lançados na graça, fomos lançados na estrutura, no alicerce. Mas o propósito não é permanecer só no primeiro piso. Existem degraus, existem postos. O apóstolo Paulo diz, quem almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Ele está dizendo, o episcopado é algo excelente. O que é episcopado? É tudo que você pode pensar em termos de avanço no mundo eclesiásticos, vamos dizer assim, porque não se restringe somente ao evangélico em si, mas em todo o sistema religioso. Precisamos avançar. Fomos lançados na graça, é verdade, estamos nela. Mas nós precisamos avançar. Não fomos chamados para ficar estagnados no mesmo lugar, parados no mesmo lugar. Não,
Nós precisamos avançar. Nós precisamos ir à frente. O convite, a ordem de Jesus é: avança, povo meu, não para. É Moisés diante do mar. Ó Senhor, e esse mar? Moisés, não é hora de orar, é hora de avançar. Avançar é com vocês. A abertura do mar é comigo. Avança, Moisés, com esse povo. E a igreja? Qual é a ordem da igreja? É avançar, irmãos. É avançar. Não é parar. Se nós pararmos agora, aqueles que ainda não foram alcançados, certamente morrerão sem Cristo. E o sangue deles é sobre nós. Sabe por quê? Se eu não estiver enganado, acho que é Ezequiel que diz assim, que quando a gente vê o ímpio, é isso mesmo, pastor Francisco? Quando a gente vê o ímpio indo em direção à cova, e nós não avisamos ele, sabendo que ele vai morrer, o Senhor disse que não gosta dessas coisas. Porque para isso fomos constituídos. Igreja, filhos de Deus, povo de Deus, nação santa, povo adquirido para as boas obras do Senhor. Não existe obra maior do que você ganhar uma alma para Cristo. Não existe. Pode existir muitas alegrias no mundo, mas nenhuma se compara quando você vê um pecador se rendendo aos pés de Cristo pelo poder do Evangelho. Nenhuma alegria se compara a isso. O nascimento de um filho é algo maravilhoso. E digo mais, não é só a terra que se alegra. No céu tem festa. Quando um pecador se arrepende, no céu tem festa. Você já promoveu alguma festa no céu? Ou quanto tempo faz que você não promove, ou você nunca promoveu uma festa no céu, ganhando uma alma para Cristo? Ainda não acabou. O tempo ainda não está perdido, irmãos. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus. Poderoso, grandioso, glorioso, capaz de fazer com que o homem se renda diante dele, se arrependa e seja feito filho de Deus pelo Espírito Santo do Senhor. Confia nesta palavra. Confia nesta palavra. Eu quero te fazer uma pergunta, porque isso vai dar base para a mensagem de hoje. Nós estamos na graça, é verdade. Nós estamos na graça. Mas eu te pergunto, é possível que um cristão seja fraco, mesmo estando na graça? Vou dizer de novo. Eu sei que eu vou provocar. É possível que um cristão seja fraco, mesmo estando na graça? Não estou dizendo que se é apóstolo, pastor, diácono, bispo, presbítero, pai apóstolo. Não, o título não está em jogo aqui. É uma pergunta. É possível que dentro da graça, um cristão seja fraco? Não estou falando de fraqueza na perspectiva de que o homem não é nada para convencer um outro homem, porque isso é feito pelo Espírito. E o Paulo fala disso. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Não é desta fraqueza. Eu estou falando de uma fraqueza espiritual. É possível. É possível. É possível. Está escrito? Sim, está escrito. Aonde? Vamos lá. Vamos partir de lá. Esse texto, no mínimo, uma vez por mês, nós lemos ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos partir de lá. Esse texto nós sempre lemos ele quando é a celebração da ceia. Mas não necessariamente devemos fazer isso.
porque é de uma riqueza grandiosa esse texto. As informações contidas nele são grandiosas, e é importante lembrarmos sempre desse texto, sempre. A igreja de Corinto, mantém aberto aí, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos a partir do versículo 29. Uma breve palavra sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja intelectualmente muito arrogante. Era uma metrópole muito grande, havia ali muitas riquezas. O pessoal ali era muito bem instruído dentro da sabedoria humana, dos gregos. Então, era uma igreja, era uma cidade que intelectualmente era muito arrogante. Financeiramente muito próspera, mas moralmente corrupta. A cidade de Corinto era assim, moralmente muito corrupta. E Paulo chegou naquela cidade e começou a pregar para os judeus. Todo sábado ia na sinagoga, os judeus estavam lá e Paulo começava a pregar para eles. Mas chegou um determinado momento que Paulo começou a encontrar muita resistência. Muita resistência. E aí o Paulo diz assim: a partir de hoje eu não vou mais pregar para vocês. Eu vou para os gentios. Eu vou embora. Só que ele vai para a casa de um moço. O nome do moço está em Atos 28. Vamos lá para mim não esquecer. Atos capítulo 28. O nome do moço que ele parou na casa dele, inclusive a casa desse moço ficava do lado da sinagoga. Atos capítulo 28, a partir do versículo... Aliás, é Atos 18, né? Espera aí, deixa eu ver se eu trouxe isso anotado aqui. Vamos. Paulo, depois de ficar angustiado com aquela situação, ele diz: não, eu vou embora. Eu não vou mais pregar para vocês. Só que ele não conhecia o plano de Deus ainda. Está aqui em Atos capítulo 18, a partir do versículo 8. Diz assim: o nome do sujeito era Crispo. Paulo saiu e foi para a casa desse Crispo. E a casa desse moço ficava do lado da sinagoga. E lá, na casa desse moço, depois que Paulo decidiu ir embora, não vou mais pregar para vocês, vocês não querem nada com nada. Lá Paulo teve uma visão. Está escrito assim: o Crispo, principal da sinagoga, é Atos 18, 8. Creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te calas, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho, o quê? Muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo desiste de pregar para aqueles homens, mas o Senhor vem e diz assim: Paulo, você é meu, eu te chamei. Eu tenho muita gente aqui nesta cidade, apesar da dificuldade que você está tendo, eu tenho muita gente nesta cidade para ser salvo. E você não vai embora. Você vai permanecer aqui durante 18 meses e vai construir aqui uma igreja para o louvor da glória de Deus. Não é hora de desistir, irmãos. Talvez você já tenha encontrado alguém assim, que quando você vai falar de Cristo para ele, ele diz assim: eu já sei, eu já conheço, de cabo a rabo, eu conheço as doutrinas,
os ensinos, os mandamentos, eu já conheço. E às vezes o cara é bom de grana. Não sei se você já falou de Jesus para alguém bom de grana, mas eu já falei, é difícil. O cara é bom de grana, para ele está tudo mil maravilhas. O carro é o melhor, a casa é a melhor, o bairro é mais requintado. Mas a vida moral dele, ele sabe como anda. E como é difícil falar de Jesus para alguém assim. É difícil até que Cristo te reveste de autoridade. Quando Ele te revestir de autoridade, é possível. Porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Me esperem aqui, aguardem aqui, não saiam daqui, até que do alto sejam revestidos. Aí então vocês poderão ir. Aí as coisas acontecerão. Até então Paulo estava meio desanimado. Mas quando Jesus disse para ele, não vá embora, Paulo, tem muita gente aqui para ser salvo. Aí a coisa muda. E durante 18 meses, Paulo ficou ali, ensinando aquele povo e formou uma igreja naquela cidade. Paulo foi embora. Quando ele estava em Éfeso, ele soube que a igreja de Corinto estava tendo problemas. Aí de Éfeso ele escreve esta primeira carta, dando as instruções para aqueles irmãos. E aqui começa o nosso ponto. Veja o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz assim, triste, Paulo não estava alegre, claro, não tinha como estar alegre numa situação daquela. Mas ele escreve uma carta para aqueles irmãos, e ele diz assim, a partir do versículo, nós vamos a partir do versículo 28. Paulo está falando da ceia. Ele soube que os irmãos não estavam celebrando a ceia como deveria. E isso deixou ele muito triste, porque a ceia é um momento muito sublime, muito gostoso, é um momento de festa, de celebração, de alegria. E Paulo, nesse texto aqui, ele descreve sobre isso, ele começa dizendo no versículo 28, examinai o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha o 30, nós conhecemos, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Meu Deus. Paulo está falando para uma igreja que ele formou com muita luta durante 1 ano e meio. A ceia em Corinto não era igual a nossa aqui. Os aspectos eram diferentes. Era uma coisa mais, era muito mais comida, vamos dizer assim. Mas o Paulo diz assim, vocês não estão conseguindo discernir o corpo de Cristo. Vocês estão participando da ceia indignamente. Vocês não estão tendo discernimento do corpo de Cristo, do Deus, do nosso Deus. Vocês não estão discernindo. Participar da mesa do Senhor indignamente é a mesma coisa de você ser convidado pelo amigo que se esforçou para te dar o melhor, montou uma mesa brilhante por consideração a você, por amor a você, e você desprezar aquilo, você não entender que ele está fazendo aquilo por amor a você. É a mesma coisa que a igreja de Corinto estava fazendo. Eles não entenderam que a mesa do Senhor é algo santo e que nenhum de nós é digno de participar se o Senhor não o trouxer.
Se o Senhor não colocar a toalha branca, se o Senhor não colocar os pratos, os talheres, o pão, puxar a cadeira, nos oferecer um lugar, nos vestir com vestes brancas, limpas, tudo foi feito por Ele. E Ele nos convidou e nos trouxe para a mesa dele, sem que nós merecêssemos isso. E aqueles irmãos não estavam entendendo, eles não estavam assimilando esta bondade do Senhor. E eles estavam participando indignamente. Veja, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. O que é isso? O que é discernir? Discernir é a mesma coisa de entender, de compreender. Eles não estavam entendendo que era um corpo. E que a boca não pode ir para um lado e a orelha para o outro. E que os olhos não podem ir e as orelhas ficarem. É um corpo em movimento, controlado por uma cabeça que é Cristo, e os comandos vêm dela. E eles não estavam conseguindo discernir isto. Por isso, um comia mais que o outro, bebia mais que o outro, se embriagava, o outro ficava com fome. Paulo fala, faz isso na tua casa, irmão, não na igreja. Porque o corpo de Cristo, mesmo que o irmão esteja em Brasília e o outro na Bahia, em Pernambuco, não deixou de ser corpo. Porque o propósito é o mesmo. É sempre glorificar o nome do Senhor, esteja onde estiver. Mas a partir do momento que um tenta ir para um lado, o outro para outro, isso é individualismo. Deixa de ser corpo. A igreja de Corinto, entenda, ela entendia que era igreja, mas não discernia que era corpo. Tem noção da importância de discernir o corpo de Cristo nesses aspectos? Nós, reunidos aqui, somos o corpo. Adoramos o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Somos instruídos pela mesma palavra. Temos todos a mente de Cristo. Ele é a cabeça desse corpo. Os comandos vêm dele. É Ele que manda. É Ele que orienta. É Ele que guarda. É Ele que capacita. Os comandos vêm dele. Eu só consigo mexer a minha mão porque o cérebro funcionou. Mas se der um probleminha aqui, e o problema que der afetar a parte do braço, caiu. Eu vou andar, não tem como se mover. Até que Deus ligue de novo. Amado, corpo. O corpo anda junto. Os membros, todos os membros formam o corpo. Mas esse corpo não pode ser esfacelado. Não se pode adoecer o corpo. Paulo diz assim, vocês não entenderam. Vocês são corpo. E aí, Paulo diz assim, no 30, por causa disso, há entre vós muitos fracos. É a igreja. Cristo formou aquela igreja através de Paulo. Atos capítulo 18. Tem muita gente aqui, Paulo. Fica aqui. Estão na graça. Estão dentro da graça. Envolvidos pela graça. Estão lá. Mas alguns estão fracos. Muitos estão doentes. Por quê? Porque não discerniram aquele que os chamou para o seu reino. Estão fracos. Paulo, ele faz uma analogia de alguém que está doente. Ele diz assim, vocês não estão discernindo, vocês começaram a enfraquecer. Alguém que não se alimenta adequadamente, que não toma as vitaminas necessárias, qual é o primeiro processo? Enfraquecimento. Depois, se não for se alimentando, adoece. Em seguida, morre. É um processo natural. Enfraqueceu porque não se alimentou. Em seguida, adoeceu. E depois, morre. Paulo diz assim, por isso vocês estão doentes.
Porque vocês não estão se alimentando adequadamente. Estão enfraquecendo. Porque não discerniram o corpo do Senhor. Estão fracos. Sabe o que eu tenho para dizer para você nesta manhã, querido irmão? Não se discerne o corpo de Cristo só na ceia. Se discerne o corpo de Cristo no dia a dia da nossa vida. Se discerne o corpo de Cristo aonde? Em casa, no trabalho, na escola, nos passeios. Quando você vai à praia, você deixa de ser corpo? Quando você vai ao cinema, você deixa de ser corpo? Quando você está na condução, você deixa de ser corpo? Não! Se discerne o corpo de Cristo por onde andamos. Somos corpo, aqui dentro e lá fora. Somos corpo, seja na ceia ou fora dela. Somos corpo. Se você não discerne o corpo de Jesus lá fora, a tendência é enfraquecer, adoecer e morrer. É a lógica, meu filho. Você não tem como fugir disso. É um processo natural. Enfraquece, adoece e morre. Quem é o nosso verdadeiro alimento? A palavra. Nem só de pão viverá o homem. Não é verdade? A igreja é nutrida por Cristo, alimentada por Ele, para florescer para Ele. O processo de ataviamento da igreja é isso. Por isso nós somos chamados de seara de Deus, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo. É sempre uma unidade. Apesar de sermos muitos, somos um corpo. Não permita que você enfraqueça assim. Não permita. A igreja de Corinto foi chamada por Deus. Deus formou aquela igreja por meio do seu servo, nosso irmão Paulo. Mas ali havia muitos fracos e doentes, e alguns que estavam mortos. Obviamente eu não posso falar dos 4 ao mesmo tempo, ou não teria tempo para isso. Mas eu quero citar 2, no mínimo 2, para a gente ir embora com esta palavra no coração. Presta atenção. Que lugar você ocupa no Evangelho da graça e na graça? Você se considera, não levante a mão não, tá? Você se considera um cristão fraco ou forte? Irmão Paulo, existe os fortes? Sim. Romanos capítulo 15, Paulo diz: nós que somos fortes, devemos ajudar os fracos nas suas fraquezas. Romanos capítulo 15. Qual é a posição que você ocupa, meu irmão? De acordo com o Deus que mora em você, que habita em nós. Qual é a tua posição? Fraco ou forte? Irmão, eu sou forte. Por quê? Eu sou forte porque eu tenho alguns títulos. Eu sou bispo, sou um pastor, sou um apóstolo, sou um presbítero. O último título que eu ouvi chama pai apóstolo. Você é forte por isso? Não é dessa fortaleza que Cristo fala. Não é dessa fortaleza que o Evangelho se refere. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem homens fortes na terra, entre os homens, dentro do meio cristão, que o menor demônio no mundo espiritual derruba ele. Deixa eu te dizer. Existem homens que diante dos homens religiosos, de títulos, muitas carteiras, muitos cargos, muita coisa, o menor demônio derruba ele.
Mas eu vou te dizer uma coisa. Existem homens que entre os homens são pequenos. Não tem um cargo sequer. Não tem um anel no dedo. Não tem um diploma na parede. Mas o maior demônio do mundo espiritual treme diante dele. Sabe por quê? Porque o título que ele recebeu foi a unção do alto. Os títulos dos homens abrem portas de igreja para eles pregarem. Abrem portas de carros. Abrem portas de lojas. Abrem portas de grandes templos. Mas as portas do inferno só são arrombadas pela unção de Deus. Glória a Deus. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja de Cristo, mas contra a igreja dos homens, ela tem prevalecido sim. Faça uma análise. Faça uma análise. Aliás, não é faça, me perdoe, é façamos. Porque eu também estou nessa. Estou junto com vocês. Os títulos dos homens são só títulos. Só títulos. E o demônio não teme. Ele não teme, irmãos. Ele não teme. A rainha da Inglaterra, essa é boa, a Inglaterra é nova, tá? Essa aí foi o que eu inventei agora. A rainha da Inglaterra disse assim: eu não temo nada no mundo. Ah, mas um homem de joelho eu temo. Um homem de Deus. Eu acho que ela se referia a Jonathan Edwards, uma coisa assim. O pregador disse assim: Deus fará muito mais pelas nossas orações do que pelas nossas pregações. Você já ouviu falar que o demônio treme alguém que prega? Treme alguém que prega, irmão. O demônio teme o homem de Deus. Não é o homem da religião, é o homem de Deus. Não interessa qual é a tua posição na congregação que você está. Eu sou do tipo que concordo que dentro de um ministério, o homem, a mulher, deve se dedicar para alcançar. Eu concordo, não sou contra. O problema é que você está dentro do ministério com uma motivação dessa, principal da sua vida, aí você quer títulos de homem. E títulos de homem não resolve o problema espiritual. Por isso, qual é a tua posição no reino? Fraco ou forte? Estamos na graça, não estamos? Estamos na graça? Estamos mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, segura essa aí. Na graça existe espaço para você crescer. Na graça existe um campo vasto para você avançar. Na graça existe degraus para ser escalados, cadeiras para serem ocupadas, salas para serem administradas. Na graça existe. Eu gosto demais quando Paulo instrui a Timóteo. Paulo não deixa escapar. Não deixa escapar. Timóteo, existe espaço na graça para crescer, para avançar. Você não precisa ficar nos primeiros pisos. Há um espaço, meu irmão, para nós avançar na graça. O reino de Deus é tomado à força. É necessário que haja esforço, empenho, dedicação. O Senhor te chamou para uma vida vitoriosa nele e não na religião. Você entendeu, meu amado?
O Senhor te chamou para ter uma vida vitoriosa em Cristo. E uma vida vitoriosa em Cristo lança fora tudo aquilo que o Paulo chama de esterco. Toda sabedoria humana, toda teologia humana, tudo aquilo que não passa do teto. O Senhor nos chamou para uma vida vitoriosa em Cristo. E na graça há espaço para isso, meu amado, minha amada irmã. Existe esse espaço. Você não precisa continuar fraco o tempo todo. Porque a tendência é que as provações aumentem a cada dia na vida do cristão. E se as provações aumentarem e você não estiver fortalecido na graça, você é fraco. É fraco. Agora, o apóstolo Paulo diz assim: não despreze os fracos, não abandone. Exatamente por isso, porque estão fracos. Mas não há necessidade deles serem fracos o tempo todo. Você pode se fortalecer, você pode fazer isso. Há graça suficiente em Cristo para te tornar forte nele. Existe esta possibilidade. Busque isso na sua vida. Às vezes as pessoas acham que ser forte é ser famoso. Não é isso. Não é isso. Don Richardson, um homem simples, ouviu um sermão de outro homem simples. E o homem disse: o Senhor está chamando alguém para ir para a Nova Guiné holandesa. Quem são os habitantes desta região? Bárbaros, caiagares e saves. Canibais. Sabe qual era o lema? Engordar com traição para depois fazer a matança. Era o lema dos savis. Aí ele começou a pregar sobre Judas e Jesus. E eles falaram assim: opa, esse Judas é o cara. Porque conseguiu trair esse Jesus seu com um beijo. Esse é o cara. Nós queremos esse Judas. Não queremos esse Jesus. Ele disse: Senhor, o que eu faço aqui? Até que um dia o Senhor criou uma situação naquele ambiente. E um daqueles homens caiagares disse assim: só existe uma maneira de acabar com a guerra entre nós. De nós pararmos de almoçar e jantar os nossos colegas. Qual é? É se um de nós pegar um filho, o único filho, e der a outra tribo e dizer assim: cuide dele, não deixe morrer. E aquela outra tribo pegar um filho, trazer para nós e fazer a mesma coisa. Agora eu te pergunto, ninguém queria fazer isso lá. Ninguém queria. Ninguém queria pegar o seu único filho e entregar à tribo adversária. Até que um dia Deus levantou um daqueles homens de coração duro, canibais. O Espírito Santo foi lá e fez a obra. E ele chegou com o filho nos braços e disse: eu estou disposto a entregar meu filho para a tribo, para eles criarem ele, para que a paz seja estabelecida entre nós. E a mesma coisa Deus fez com a outra tribo lá. Uma pessoa pegou o filhinho, chegou para o Dom e disse: eu quero entregar o meu filho para essa tribo, para que estabeleça a paz entre nós. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: entendeu, John? Entendeu? Aí mudou as coisas. Aí o John começou a pregar assim: do mesmo jeito que você deu o seu único filho para que haja paz lá, e eles deram o único filho deles para que haja paz aqui, o Senhor Deus deu o único filho dele para que haja paz entre vós. Hoje, a Guiné,
Nova Guiné Holandesa é uma das tribos mais evangelizadas no mundo, com pastores, missionários, advogados, professores. Sabe por quê? Porque um homem resolveu entregar a vida para Cristo e dizer: Senhor, me faz forte em Ti. Quem era esse moço? O livro dele chama O Totem da Paz. Um homem simples. Um homem simples. Que deu ouvidos à voz de Deus. Creu na palavra de Deus. Confiou no nome poderoso de Cristo. E mudou a história de uma nação. Agora eu te pergunto, o que é que Dom Richardson tinha e nós não temos? Nada. O mesmo Deus que morava nele, mora em nós. O mesmo Espírito Santo daquele homem está em nós. Não faltou nada da parte do nosso Deus, absolutamente nada. Irmãos, não é brincadeira, 3 garotos novos estar diante de Nabucodonosor, o rei que tinha na sua mão o poder da vida e da morte naquela nação, e dizer a ele: Nabucodonosor, nós não vamos obedecer a tua ordem. Não vão, não vamos. Ele disse: os instrumentos vão tocar, e vocês vão se dobrar, porque se vocês não fizerem isto, não há quem possa livrar vocês da minha mão. Eu não sei se o Ananias, Misael e Azarias, que é o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, não sei se eles sorriram naquela hora, eu não sei, por dentro. Mas eles disseram assim: não, senhor rei, nós não vamos. E se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. E se Ele não quiser, nós estamos prontos para morrer. Mas nós não nos dobramos aos seus deuses. Qual era a diferença daqueles homens para nós? Qual era a diferença de Elias para nós? Eu não me lembro se é Tiago que fala que Elias era um homem comum como nós. Tiago 5, né, pastor Francisco? Sujeito às mesmas paixões, os mesmos defeitos. Mas fez proezas. Deus fez proezas por meio de Elias. Gerou um sucessor, Eliseu. Eliseu foi morto, jogado em uma cova. A terra comeu toda a sua carne. Mas quando os ossos de Eliseu estavam lá, e um homem caiu naquela cova morto, quando ele tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu de novo. Eu te digo que um homem de Deus tem poder até nos ossos. Cadê os homens? Cadê as mulheres? Cadê os jovens? Para se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero este poder na minha vida. Cadê as pregações grandiosas? As pregações que fazem os homens tremerem? Cadê as ministrações que traz as pessoas de joelhos? Cadê os milagres dentro das congregações? Milagres genuínos da parte do Espírito Santo? Cadê? 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 Será que Deus mudou? Será que Deus mudou? Cadê? Cadê o poder de Deus na vida da sua noiva, da sua igreja? O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus.
Há espaço, meu irmão, para você crescer na graça, no conhecimento. Há esse espaço. Busque isso. Corra atrás dessas bênçãos. Elas estão com Deus. Estão disponíveis para a sua igreja. Talvez você diga assim, irmão Paulo, por onde começar? Eu te digo de acordo com a minha fé e as Escrituras. Eu queria que você abrisse comigo em deixa eu encontrar aqui um versículo que eu estava procurando. Vamos em Lucas 2:25, primeiro. Lucas 2:25, ele vai nos dar uma boa informação. Lucas 2:25 diz assim. Cheguei aqui. Diz assim. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. É isso aí. Lucas 2, na verdade é Lucas 2:52, me perdoe, irmãos. Não, é 52. Lucas 2:52. Capítulo 2, versículo 52. Diz assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia Jesus em estatura, em conhecimento e em graça para com Deus e para com os homens. Não é desculpas, porque Pedro também diz isso. Crescei na graça, antes crescei na graça e no conhecimento. Nós podemos crescer. Agora, por onde começar? Primeiro, eu quero dizer que Deus nos deu um nome. Um nome. Qual é o nome da casa de Deus? Casa de oração. Irmão, crente que não ora é fraco. Adoece e morre. Quanto menos você orar, mais você vai pecar. Entenda isso. Quanto menos você orar, mais você vai pecar. E quanto mais você orar, menos você peca. Esse é o primeiro passo. Como está a nossa vida de oração? De que forma chegamos às regiões celestiais? Pela pregação? Não. Pela pregação, a palavra chega aos corações de quem ouve. Pela teologia, também não, porque a teologia não leva ninguém no mundo espiritual. A teologia te leva até um certo ponto e diz, daqui para frente é você. A teologia não te santifica. A teologia não traz revelação para você sobre Deus. Quem traz a revelação é o Espírito Santo. Por isso a teologia é limitada, ela vai até um certo ponto com você. Fala, ó, a partir daqui é você. São os livros? Não. Os livros já foi alguém que escreveu, que ditou. As suas experiências, muitas vezes, edificativas para a nossa edificação. Mas não nos leva ao mundo espiritual com poder. E qual é o caminho para se chegar? Oração. Se você não ora, você é fraco. Você está na graça, você está na bênção, mas você é fraco. As maiores lutas foram vencidas de joelhos. Sabe por quê? Diante de Deus, ninguém consegue pecar.
Diante de Deus, ninguém consegue mentir. Diante de Deus, ninguém consegue falsificar. Porque diante de Deus, você só tem uma coisa a fazer: é falar a verdade, mesmo que doa. Se não for em público, certas orações não devem ser, faça como Jesus mandou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e lá a máscara cai, tu abre o coração, se arrepende, e Cristo vem sobre ti, te enche do seu Espírito, e te faz um homem poderoso nas Escrituras. O pastor Paulo Júnior disse que 70% do ministério dele foi construído de joelhos. E a biografia dos grandes homens de Deus, eles têm uma coisa em comum: vida de oração. Oração é a casa de Deus. Oração é uma identidade para o cristão, é uma identidade, é o nome da casa de Deus, é casa de oração. Se a casa de Deus não ora, como é que Deus vai se comunicar com a sua casa? Não vai. Quando eu estou lendo a palavra, Deus está falando comigo. Quando eu estou de joelhos orando, eu estou conversando com Deus. Está havendo um diálogo. A oração de um justo pode muito. Existem legiões de demônios que eles não sairão se não for através do jejum e oração. Jesus disse assim: orai, vigiai e orai. Para quê? Para que não... A falta de oração pode te levar a cair. As grandes visões de Paulo, Paulo teve de joelhos. Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar, mas ele ensinou a orar, quando eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar, porque não sabemos, ensina-nos. Porque naquela época era assim, havia o mestre que se assentava para ensinar. Nós temos o costume de pregar em pé. Aqui, eu estou aqui, um pouco mais acima e tal. Naquela época não. Por isso que você vê sempre Jesus sentado ensinando, a maioria das vezes. Porque era deles. Sentavam, as pessoas sentavam ao redor e eles ensinavam. Essa coisa de púlpito aqui foi criado num outro estilo. Porque o cara que prega tinha que ficar mais acima daqueles que estão ouvindo, para dar ideia de superior, de maior. E havia uma abertura no teto, que o sol brilhava e o cara brilhava. E tudo isso é coisa pagã. Vai para a história. Dá uma lida lá. Compra o livro, a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Você vai aprender muito sobre a história da igreja. Porque espiritualmente falando, aqui a igreja, a noiva de Deus, todo mundo é igualzinho. Recebe do mesmo Espírito, a mesma unção. Agora é necessário que haja uma organização humana aqui dentro, senão a coisa fica feia. É preciso. Mas quando eu e você formos diante do nosso Deus, o meu título não vai valer muito. Não vai. Não vai dar para mim puxar a carteira do bolso e falar: opa, peraí, doutor, peraí. Apóstolo. Não vai adiantar muito. Teólogo, também não. Irmãos, oração. Você pode cantar bem, pode pregar bem, pode ter um conhecimento vasto das Escrituras, mas sem oração a coisa não vai. A oração é onde nós humilhamos diante de Deus. É ali que nós nos derramamos diante do nosso Senhor. A falta dela é falta de nutrição na nossa vida. E vou te dizer uma coisa: quando você começar a orar, você vai enfrentar coisas grandes. Vai.
Começa a orar. Estabelece na tua casa uma doutrina firme, o hábito de orar. Vai. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não há um homem sequer que dobrou os seus joelhos de verdade diante de Deus e saiu de lá derrotado. Nenhum. Deus concedeu a vitória para muitos homens de joelhos. De joelhos. A oração é algo tão maravilhoso que quando Israel estava lutando, foi Moisés e Arão para o pico do monte. E lá eles oravam, intercedendo por Israel que estava na luta. Sabe o que diz o texto? Na medida que os braços de Moisés levantava, Israel avançava. E na medida que os braços de Moisés descia, Israel recuava. Sabe o que eu estou te dizendo? É que a oração é algo tão forte, tão grandioso, que é capaz de gerar força física aonde não tem. E fazer avançar. E fazer avançar. Porque a nossa força vem de Deus. A nossa força não vem dos homens. O poder está com Ele, nele. Lê Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, e você vai ver quem é esse Jesus. Ele vai dizer assim, eu vou até ler contigo, eu não vou aguentar. Abre lá, irmão, Colossenses capítulo 1, versículo, a partir do 13. Veja quem é esse Jesus que eu estou falando. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, começa dizendo assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, sejam principados e potestades, tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Você crê nesse Jesus? Você crê nesse Jesus? Pois deixa eu te dizer uma coisa, tudo é dele. Tudo foi feito por Ele. Ele tem primazia em tudo, Ele é soberano e supremo. E se você se colocar diante dEle e dizer, Senhor, faz de mim um soldado na linha de frente do teu exército, Ele não tem problema nenhum em fazer, porque tu já foi admitido no exército de Cristo. Levanta, homem, levanta, homem, levanta, mulher, levanta, te fortalece em Cristo, te levanta em Jesus, crê nesse Deus e avança. Como diz os nossos irmãos, nosso Deus é forte e poderoso. Dobra os teus joelhos e te levanta um homem ou uma mulher diferente. Crê nesse Deus e Ele te levará a alcançar lugares mais altos. Te fará grande entre os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Esta é a palavra da verdade. É a verdade. Esta é a palavra que pode te dar vidas. Feito isto, eu encerro aqui, já um pouco atrasado. Mas grato a Deus
pelas suas misericórdias. Que Deus nos abençoe.